queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, que nos abençoe, nos envolva nas bênçãos, na vibração, as vibrações mais salutares possíveis, que possam ser disseminadas por intermédio dos espíritos bons. Na Universidade de Harvard, década de 70 para 80, um professor de psicologia começa a fazer averiguações e experiências de grupo na sua intervenção psicológica, na sua forma de manejar os grupos terapêuticos com os quais ele estava envolvido, para fazer verdadeiras verificações comportamentais que tocavam âmbito, até então, restrito da religião. Porque quando falamos em perdão, em ação do bem, em compreensão, em tolerância, naquela época, esses eram temas que não diziam respeito ou não geravam interesse por parte da comunidade psiquiátrica, psicanalítica e psicológica. Via de regra, havia um certo pudor, para não dizer constrangimento, de abordar temas que eram considerados não científicos. Temas que eram da alçada da religião. Particularmente a prática do perdão era adstrito ao universo e à perspectiva religiosa, não motivando o interesse de estudos para saber quais seriam os efeitos físicos e psíquicos, quais seriam os mecanismos, qual seria a sua fisiologia, entre aspas, o seu mecanismo por detrás, quais seriam os seus desdobramentos na área do perdão e das virtudes chamadas religiosas. O Dr. Fred Luskin resolve fazer experiência sobre o perdão, tentando ver se havia algum substrato, alguma dimensão psíquica, comportamental, no âmbito do perdão. E o que ele fez foi muito interessante para a época, para uma pesquisa da época, se valendo dos instrumentos, do acervo, das ferramentas que ele dispunha, para tentar fazer uma relação de causa e efeito entre perdão e saúde, particularmente saúde psíquica. O que ele fez foi reunir os grupos terapêuticos que ele já possuía, grupos esses que eram temáticos, cujas pessoas haviam experimentado traumas, vivenciado situações estressoras, eventos desconfortáveis, alguns muito graves, e ele dividia esses temas para tentar avaliar, para tentar estabelecer estratégias terapêuticas com essa população, com essas pessoas. E esses grupos eram divididos de maneira quase que sistemática, pormenorizada, a depender da ocorrência traumática da situação funesta. Estou me referindo à ocorrência negativa que tomou conta do paciente. Portanto, havia um grupo de pessoas que haviam perdido, por exemplo, os filhos assassinados. Grupo de pessoas que tiveram suas filhas estupradas por um psicopata sexual. Grupo de pessoas que vivenciaram alguma situação de sequestro, alguma situação traumática bem específica. O que ele tentou fazer era fazer um trabalho, uma espécie de oficina sobre perdão. Primeiro, tratar do tema, discutir o assunto, provocar, através do diálogo, a reflexão a respeito do assunto. E o resultado foi impressionante. Porque boa parte das pessoas que ele trabalhou não necessariamente havia perdoado, ou pelo menos não havia perdoado por completo. Mas isso nem era suficiente, nem era imprescindível, nem era indispensável para que ele pudesse avaliar, depois de um mês de terapia de grupo, depois de 2 meses, apenas debatendo o tema, apenas refletindo a respeito do assunto, mesmo ainda
boa parte daquele recorte populacional, agasalhando ressentimentos, não superando a mágoa, ainda assim, pelo fato de estar trabalhando o assunto, a diferença em termos de saúde era gritante. Através dos fatores que ele colocou como critério para mensurar a melhora: pressão arterial, colesterol, níveis de cortisol, funcionamento cerebral, qualidade do sono, presença ou não de transtornos psíquicos. Fred Luskin lança a obra que ficaria, na época, referência sobre o tema no âmbito comportamental, chamado Poder do Perdão. Essa obra, muita gente não sabe, foi a catapulta inicial, foi o gatilho primordial, original, para que outra especialista, a doutora Robin Cassarja, da psicologia transpessoal, começar a investigar o assunto, graças à leitura do livro de Luskin, para também fazer a chamada perdão terapia, que ficou muito conhecida graças aos trabalhos dela, nos Estados Unidos ainda da América do Norte, demonstrando que o ressentimento, qualquer que seja ele, porque por ressentimento está aí implícito, embutido a ideia de um sentimento que retorna, de mágoa, de ódio, ou de desejo de vingança, ou de culpa, que é uma espécie também de ressentimento. Quando a ocorrência se deu, a pessoa ficou magoada, mas também se sentiu culpada, porque achou que poderia ter evitado a situação desagradável, e que é uma espécie de ressentimento. Diz a doutora Robin Cassarja que o ser humano não possui condições, nem físicas, nem psíquicas, para viver e para sobreviver, vitalizando e se fixando em ressentimentos. Que o corpo humano não foi fabricado para durar e para aguentar muito tempo o ressentimento. Que a criatura que agasalha e, mais importante, que se fixa em mágoas, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, mais cedo do que imagina, irá adoecer. Robin Cassarja fez uma série de artigos e mais tarde livros sobre a chamada terapia do perdão. E essas experimentações também foram numa época em que as experiências de neuroanatomia funcional começavam a surgir na medicina. As investigações por tomografia com emissão de fótons e de pósitrons. Esses aparelhos contemporâneos em que a pessoa pensa em uma coisa e o aparelho sinaliza a área cerebral que foi acionada. Essa tecnologia das mais sofisticadas na área da neuroanatomia, da neurologia. Ela e outros colegas que começam a se interessar pelo tema, não apenas o perdão, mas a compaixão, tema tão ventilado na tradição budista, o tema da compaixão. E a compaixão, na proposta budista original, não é aquela piedade vulgar, não é aquela pena de lamentação, mas é um sentimento de solidariedade, de compreensão fraternal, como dizia a sua santidade budista, o Dalai Lama, a pessoa que ama intensamente, a pessoa que se dedica ao bem, que é voltado para o próximo, que é altruísta, ama, pratica o bem, se devota com paixão. Portanto, com intensidade. A compaixão é essa empatia em relação ao próximo, ou é essa alteridade, se quiser um termo mais técnico, mais em moda atualmente, para falar da capacidade de ser altruísta, de ter um sentimento de reciprocidade em relação às pessoas. A verdade é que as avaliações de Vaughan, Attard, de Daniel Goleman na inteligência emocional, a Dennis Kelsen nas terapias de hipnose e de regressão, o resultado foi surpreendente. Na área do pensamento, da compaixão, na área da saúde, envolvendo o exercício de compreensão, de tolerância, de paciência e também de experiências religiosas. Dizem esses pensadores, a partir de Michael Persinger, que também fez experiências dessa área, que o corpo humano não foi fabricado para odiar. Que a estrutura psicofísica do ser humano
não aguenta odiar durante muito tempo. Se você permanecer vitalizando o ódio durante muito tempo, você vai perceber que logo, logo, você começa a apresentar problemas de saúde e também vai deprimir, vai desenvolver transtorno de ansiedade, que muitas vezes começaram no agasalhar e no cultivar determinadas fixações. Portanto, essa ideia é uma ideia valiosa e cara, que ensejou profissionais de outras áreas, como de cardiologia, Michael Persinger é um exemplo, e outros, de oncologia, como é o caso do Dr. Bernie Siegel, norte-americano, que lança uma obra linda, não apenas para médicos, para leigos, para o senso comum, Amor, Medicina e Milagres. Obra fabulosa, que fala da sua experiência como oncologista infantil americano e os casos que ele tratou. Mas antes de enveredar para o universo pediátrico, ele também tem casos notáveis de adultos e vai fazer relação entre determinados padrões de vida, estilo de vida e determinadas ocorrências oncológicas. Bernie Siegel vai dizer que não dá ainda para provar totalmente as teses dele do ponto de vista empírico laboratorial, para ter cuidado com o respeito à comunidade médica. Mas dá para fazer e para levantar hipótese, para investigar de maneira bastante consistente a relação de determinados padrões comportamentais e o aparecimento de determinados quadros, inclusive quadros oncológicos, que era a área dele. As avaliações dele, os seus textos, são extraordinários para dizer, de alguma forma, a nossa forma de funcionar, o nosso psiquismo, está o tempo todo fabricando o binômio saúde-doença. O tempo todo estamos interagindo com o corpo e com o pensamento, com a nossa emocionalidade, a partir daquilo que a gente vitaliza, daquilo que a gente seleciona, daquilo que a gente se fixa, em termos mentais. Não dá para negar. Se um susto, se uma ocorrência que te espanta, faz você perder o sono e a fome, o que não fará o pensamento direcionado, seja para um objetivo destrutivo, seja para algo edificante. Se o psiquismo produz uma pseudociese, uma gestação por autossugestão, ficou trágico e célebre na história Maria Tudor da Inglaterra, que teve várias gestações psicológicas, que segundo os biógrafos chegava a alterar o ventre, a produzir hormônio de amamentação, a entrar em trabalho de parto e não havia sido fecundada. Apenas pelo desejo irrefreável, insopitável, incontrolável de ser mãe. Se o pensamento pode alterar o corpo dessa forma, o que o pensamento não pode fazer direcionado para um lado ou para o outro, vitalizado, educado e sendo utilizado as nossas potências. Potências essas ainda não totalmente exploradas por nós, não totalmente investigadas por nós. O que eu quero dizer com toda essa introdução, sem me referir a muitos autores que eu deixei para lá, chama a minha atenção um deles que eu me lembro agora, que escreveu uma obra chamada Amor e Sobrevivência, onde ele fala algo parecido, agora no âmbito do amor. Esse médico extraordinário vai dizer que quem ama vive mais, tem sobrevivência, vive mais. Quem ama quase sempre é mais saudável. O amor legítimo, o amor genuíno, não as paixões que nos amesquinham, que fazem a nossa inquietação. Quem ama adoece menos ou não adoece. Pode ter acidente na área de percurso. No corpo físico, que é natural, é uma máquina que experimenta vicissitudes. Mas mesmo com demandas orgânicas, permanece saudável, harmonizado e equilibrado. E quanta gente com saúde física aparente e com tormentos tão grandes, com inquietações e aflições, que só ainda não se manifestou na área sensível, mais densa do campo somático. Esses pesquisadores nos dão a entender que perdão é remédio, que perdão é elemento de saúde,
que perdão e saúde fazem parte de uma mesma equação, são termos de uma mesma equação matemática. Que nós temos uma farmácia no mundo interior. Aliás, foi Jesus quem disse, o reino dos céus está dentro de vós. Nós temos uma farmácia no mundo interior. Quem não vai gostar muito da indústria farmacêutica aqui para nós. Mas a gente não agrada a todo mundo. A sua conduta é o seu remédio. E quando eu falo conduta, não é apenas alimentação. Porque agora está na moda dizer que o alimento é seu remédio. Aliás, frase atribuída a Hipócrates, o pai da medicina. Mas do que é que você se nutre psiquicamente? Qual é a sua alimentação psíquica? O que é que você se alimenta do dia a dia? Porque você pode ter uma alimentação macrobiótica. Só come ovo, azeite de oliva e quinoa. E vive doente. Vive somatizando. E vive com episódios repetidos do mesmo quadro. Segunda-feira tem infecção intestinal, tem um desarranjo. Aí daqui uma semana tem de novo. Tem de novo. Alguma coisa não é só alimentação. Alguma coisa na tensão que faz a tensão dos esfíncteres, do aparelho de alimentação, do sistema digestório, está fazendo você repetir esse quadro. Da mesma forma, quadros respiratórios que se repetem. Enxaquecas. De 2 em 2 dias a pessoa fica com dor de cabeça. Alguma coisa precisa avaliar, que não é só na área orgânica. É claro que tem os quadros orgânicos, de fundo orgânico, não podemos negar. Mas por que essas ocorrências se repetem comigo? Será que por detrás da ocorrência orgânica também não há uma raiz interior? Uma raiz psíquica? Porque quando falamos em perdão, a gente já pensa numa agressão forte e uma palavra, eu te perdoo, como se fosse tão simples assim. O perdão não é essa atitude de aparência. Ah, eu te perdoo, tá muito bom, muito bonitinho, dá sorriso, e por dentro quer assassinar a pessoa. E aí vai fazer um esforço para estar aquilo que não é, ou parecer aquilo que não está. Ora, o perdão não pode ser apenas um ritual exterior. Não pode ser. A verdade é que no Velho Testamento, da tradição bíblica, quase sempre, se não sempre, não existe espaço para o perdão. Porque a revelação judaica, revelação da lei de Deus, na primeira feição de caráter universal, de caráter internacional, simbolizado na figura dos grandes patriarcas, entre os quais destaca-se Moisés, que aparece como símbolo dessa cultura, não apenas monoteísta, não apenas a reunião de uma série de conceitos, nos quais os deuses deixam de ser vários e passam a ser apenas um, e as manifestações aparentemente conflitantes não são vários deuses, mas várias leis de uma única causa. Não é apenas isso. Mas a tradição mosaica, com toda a mudança paradigmática e o avanço que deu há milênios, não apenas na legislação dos povos, que influenciou todas as culturas terrestres nos códigos civis, mas também na compreensão espiritual da relação com o sagrado. Mas não podemos também exigir tudo, a revelação completa do Velho Testamento. E uma coisa que não parece ter espaço, já que a feição da lei de Deus aparece no Antigo Testamento na face da justiça. A verdade é que a justiça, no sentido sofisticado, tem que ter também misericórdia, perdão, compreensão. Mas, no ponto de vista humano mais raso, a gente pega a lei apenas na feição de justiça e parece que o perdão está excluído dali. E é assim que quase sempre Deus é visto. Um Deus que é um legislador, um Deus que pune os filhos trânsfugas do dever, aqueles que se rebelam, aqueles que cometem transgressões, mas que quase sempre não há lugar para a compreensão, para a piedade, para a renovação dos seres através de uma nova chance. Porque perdoar não é necessariamente passar a borracha a respeito do equívoco. Mas não há essa noção, via de regra, no Velho Testamento. Mas para dizer que eu não falei do Velho Testamento, cito o famoso livro de Gênesis de Moisés. No mito e no conto tão conhecido que já foi virado de pés à cabeça baixo, já foi examinado de tudo que é jeito, já teve interpretação simbólica, interpretação hermenêutica, psicanalítica, já teve sociológica, já teve tanta coisa, até esoterismo já teve nesse conto, que é praticamente batido, mas que eu gostaria de ressaltar um ponto nele.
Eu me refiro à história dos filhos diretos de Adão e Eva, Caim e Abel, que eram irmãos. Uma coisa que nos passa despercebido é que, na cultura judaica da época, havia dois tipos de atividade que eram predominantes. Atividades essas que disputavam a primazia em Israel e que quase sempre dividia os povos. Eu estou me referindo à atividade da agricultura e à atividade do pastoril, ou do pastoreio. Os pastores tinham uma espécie de rixa com os agricultores e os agricultores tinham rixa com os pastores. O texto bíblico coloca Caim e Abel, um como pastor e um como agricultor. Mas a mensagem tácita, subliminar, a mensagem que está ali é porque os dois são irmãos. O texto fala que um agricultor e um pastor são irmãos. Para a mentalidade judaica, aquilo dali era estranho. Era difícil de compreender. Mas é assim que o texto fala. É claro que alguns interpretam, e eu também advogo essa tese, que talvez não fossem duas criaturas, fosse a dimensão simbólica de uma, mas eu não estou interessado muito nisso, porque a gente pode ler tanto ao pé da letra, a interpretação Nefesh, como a interpretação Sod, da tradição rabínica, que é aquela interpretação simbólica, metafórica. Pouco importa. Mas o que a gente agora quer notificar, o que é importante a gente aqui chamar a atenção do texto, da ideia, é que ao assassinar o seu irmão, Abel, que era pastor, que oferecia às vezes uma ovelha ou um cabrito a Deus em homenagem, o seu irmão, Caim, é punido por Deus saindo daquela região e tendo que abandonar a agricultura e se tornar um nômade. Só que os nômades eram os pastores e não os agricultores. No texto bíblico está subentendido que Caim, em uma das punições, teve que tomar o lugar de Abel para saber o que é estar na pele do seu próprio irmão a quem ele havia assassinado. Deixa de ser agricultor e passa a ser andarilho, passa a ser nômade, passa a viver uma vida que o seu irmão Abel é que vivia, cuidando de cabras, cuidando de animais. É mais ou menos o que você entende na doutrina espírita, na tese da reencarnação. Você é de quê? Em termos do espectro político. Você é de direita, você é de esquerda, você é liberal, conservador, progressista? Cuidado para você não ficar brigando muito com o outro lado, porque na próxima você pode reencarnar no outro lado. De vez em quando, seja empático, pelo menos, para não ir para o outro lado. O lado que você não gosta. Se você briga muito porque você é Bahia e quer brigar com o torcedor do Vitória, cuidado. E vice-versa. Porque se você vive brigando, saindo na mão, mais tarde pode reencarnar no outro time. Eu estou falando em brincadeira, mas tem uma lógica reencarnatória aí. Os povos que brigavam, muitas vezes invertiam de situação e reencarnavam na etnia, na raça ou na cultura que tanto desprezaram. Na vivência que tanto maltrataram para passar na pele aquilo que fizeram outrem passar. Essa é a ideia do talião simbólico de Moisés, que as pessoas às vezes aplicavam ao pé da letra e entendiam do ponto de vista material. Roubou, corta a mão. Que era algo mais imediatista, mas não como a vida que vai recompondo e vai lhe dando a oportunidade de vivenciar experiências e amadurecer com elas, para entender e para amadurecer em voos cada vez mais elevados. O texto bíblico diz que Caim, antes de ser expulso do chamado paraíso, que é um paraíso simbólico, eu sempre digo, a região que a Bíblia menciona que é o paraíso é a região que hoje é o Iraque. Que horror. É claro que é simbólico, não vai ao pé da letra. Mas Caim é expulso do paraíso e antes, Deus faz uma marca nele, para que todos que vejam ele possam localizá-lo, identificá-lo como homicida do seu irmão. Há muita discussão teológica a respeito dessa marca. Que marca seria essa? Que marca que Deus colocou em Caim para ser identificado, para ser percebido? A doutrina espírita ajuda.
O espírito que se equivoca volta com a marca reencarnatória daquilo que fez na experiência atual. Allan Kardec diz isso quando vai dizer, ao avaliar as suas tendências, as suas dificuldades, as suas imperfeições e as suas limitações, você tem uma ideia de onde você parou na última existência. Aonde foi que você ficou estacionado? Aonde foi que você se equivocou? E o tipo de problema e sofrimento que você vive agora dão a ideia de onde é que você se excedeu, de onde é que você se desorganizou. Porque esses traços são indícios das reminiscências pretéritas mais próximas. Ora bem, a marca em Caim era a marca do espírito que sai do paraíso, entre aspas, e reencarna. E traz consigo a marca do homicídio para regularizar-se. E o texto de Gênesis, nesse capítulo de Caim, termina o caso dizendo que Caim será castigado 7 vezes. E logo depois fala de descendentes de Caim, que teve filhos, e que por sua vez tiveram filhos, e que por sua vez tiveram outros filhos, até chegar numa personagem chamada Lameque, que é descrita pela Bíblia como um sujeito arrogante, cruel. É aquele tipo que não leva desaforo para casa. E aí alguém xingou ele, insultou ele, ele foi lá e assassinou uma pessoa. E passou adiante. Alguém, me parece que empurrou, botou a perna para ele cair, ele assassinou de novo. E aí, ao se casar com 2 esposas, a poligamia era frequente nessa época do patriarcado judaico, antes de coabitarem no mesmo espaço, ele declara-se para as 2 mulheres que Lameque havia matado um homem por haver insultado ele e outro homem por haver tentado atrapalhá-lo. E o caso de Gênesis termina dizendo mais ou menos assim: se Caim será castigado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7 vezes. Ora bem, por que estamos dizendo isso? Por que estamos contando essa história? Para você entender por que Jesus respondeu a Pedro a respeito do perdão. Quando Pedro, e é o texto que nos serve de tema, interpela o mestre dizendo: até quando devo perdoar o meu irmão e quantas vezes? Será até 7 vezes? Número cabalístico da tradição da cabala hebraica. Número que simbolizava ali a perfeição. E Jesus responde: não apenas eu te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se referindo, portanto, à tradição de Gênesis de Moisés. Melhorando-a, dizendo que, diferentemente do castigo ser proporcional ao tipo de falta, 7 vezes ou 70 vezes 7 vezes, o perdão será maior a depender da gravidade da falta cometida. Kardec, com a linguagem mais clara, vai dizer: quanto maior a dificuldade, maior o mérito espiritual no perdoar. As nonadas do dia a dia, as coisas pequenas são mais fáceis de perdoar. Mas aquilo que prejudica a mim, que fere o meu interesse pessoal, aquilo que realmente me magoa, há um mérito maior em ser condescendente, em ser compreensivo, em relevar o mal que foi feito. A verdade é que o perdão também é um processo. Jesus diz isso inúmeras vezes. E em algumas parábolas há alusão direta sobre o perdão. Parábola dos devedores e credores. Parábola do bom samaritano. Que está embutida a ação do perdão. A tese do perdão. Allan Kardec, no item 886 de O Livro dos Espíritos, quando pergunta às entidades angélicas a respeito da caridade, expressão que ele utiliza, que vem de caritas, amor universal, amor incondicional. Infelizmente a gente foi deturpando, e hoje quando a gente fala em caridade, a gente pensa já em doação de um alimento ou uma esmola no meio da rua. Mas a caridade era compreendida no sentido grego como ágape, o amor incondicional, o amor espiritual, o amor sublimado, o amor cristão. Essa era a ideia. A gente foi transformando tudo, né? Foi adaptando e foi transformando caridade em filantropia, em serviço social. Não que a caridade também não possa se expressar dessa forma. Mas ele pergunta a Allan Kardec qual o sentido da palavra caridade como Jesus entendia. Porque Jesus é um modelo, o espírito modelo, para o nosso plano, para o nosso planeta.
E a resposta dos espíritos é impressionante. Porque em nenhum ponto da resposta está a alusão direta à doação material. Claro que ali a gente pode entender como consequência, mas não é o foco principal. Porque a gente faz doação material aqui na Terra, porque ainda a Terra é um planeta injusto. Porque ainda estamos vivendo um planeta de diferenças, onde há desigualdade e injustiça. Mas o dia que a administração do mundo sanar o problema da fome mundial, que só não sana ainda por egoísmo, o dia que os problemas sociais forem equacionados, que não houver fome, nem ninguém morrendo de miséria, ainda que haja diferenças sociais. Eu me lembro de Jesus no Evangelho de João: os pobres sempre haverão, mas a mim nem sempre. Então é claro que eu não estou aqui apelando para uma solução quimérica ou uma teoria de igualdade absoluta. Não vou entrar aqui na polêmica sociológica. Eu estou me referindo a alguém morrer de fome, a alguém padecer, ainda que haja diferenças sociais, que sempre existirão. Mas quando os governos da Terra, quando as administrações do mundo resolverem isso, e a caridade vai deixar de existir, o aspecto material da caridade é o mais pálido, mais simples, mais fácil de fazer, que a gente só faz para jogar um pouco de água no incêndio, contribuir com a nossa parte. Não resolve o problema, mas ajuda. Como dizia Chico Xavier, quando perguntaram a ele por que ele continuava nessa ação social, já que não resolvia o problema da miséria. Ele disse: pois é, Chico tinha umas figuras interessantes. Pois é, o banho também não resolve o problema da higiene, mas eu tomo todo dia. Que resposta. Ou seja, a doação material daquele momento não vai resolver o problema do cidadão. Mas naquele momento ele pode evitar de se suicidar ou de matar alguém por fome, ou porque os filhos estão passando fome com ele. Então é a água que a gente joga para diminuir o incêndio. Mas a caridade tem aspectos muito mais sublimes do que a doação material. Porque tem gente que dá a cesta básica, mas não dá o perdão. Porque dar o perdão é mais difícil. Dói. E a cesta básica a gente pode dar e até tirar um selfie e ficar bem. Depois publica. Para ter prestígio. Então, Jesus insistia na misericórdia. E os espíritos respondem a Allan Kardec no item 886, a respeito da caridade, como entendia Jesus, na seguinte colocação: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Examinemos. Benevolência. Benevolência não é beneficência, beneficência é ação social. Benevolência é o modo como eu faço essa ação social, ou seja, a forma como eu trato o outro. Benevolência, né? A forma de ternura, de afabilidade, de carinho, de compreensão, de cortesia, de gentileza. Benevolência. Parece que são níveis de uma mesma coisa, porque se os espíritos definem uma virtude com 3 outras expressões, eles não querem complicar a nossa vida. Eles estão querendo dizer que há níveis que são níveis de uma mesma coisa, de um mesmo sentimento. Então eles estão dizendo que benevolência é um nível. Quando eu trato bem as pessoas, é o primeiro nível. O segundo é quando eu convivo com alguém e esse alguém tem limitações que me incomodam. Quando eu consigo ser benevolente para com essas limitações, estou pegando a palavra benevolência, eu estou sendo indulgente, eu estou sendo tolerante. Portanto, eu estou compreendendo. A indulgência já é uma caridade maior, porque é na convivência, nas relações mais íntimas, que as coisas vão complicando. Porque eu chego aqui, dou um sorrisinho, a pessoa, olha como ele é simpático, mas no dia a dia a gente vai se atritando. Porque a convivência mais próxima tem uma mágica fantástica, que é colocar os defeitos para fora. E aquilo que era fantástico vai ficando insuportável. Ah, que engraçadinho como ele fala. No dia a dia, não aguento mais o tom de voz, nem aguento mais ele falar. Aquilo que é tão interessante, no dia a dia, se torna rame-rame insuportável. Então, a tolerância já é algo maior. Que é as imperfeições do outro e as minhas imperfeições se atritam. E na convivência, a gente é incomodado. Eu tenho dito isso. A gente romantiza demais o amor, mas amor dói.
Amar profundamente exige. Exige. Porque você está ali quieto, aí vem alguém de casa e liga o som alto. E lhe atrapalha. Você desliga a luz, alguém quer ligar a luz. Você quer botar num canal de televisão, a pessoa quer botar no outro. Conviver é ser incomodado. E é saber lidar com isso. Porque às vezes a pessoa nos magoa, nos incomoda sem nem querer. E nós magoamos muita gente sem querer. Às vezes a gente faz uma coisa achando que está fazendo o máximo para o outro e o outro toma como ofensa. Porque o outro tem um sistema de crença, interpreta e recebe aquilo de uma outra forma. Porque até o bem, imperfeitos que somos, a gente faz o bem de maneira imperfeita. É natural. Então, daí a minha imperfeição com a imperfeição do outro na convivência, a gente vai amadurecendo ao lidar com as nossas imperfeições. Por isso que há convivência de criaturas imperfeitas. E o último, perdão das ofensas. Por quê? Porque a tolerância ou a indulgência com aquelas imperfeições que me incomodam. E quando uma imperfeição chega a me ferir, quando um comportamento do outro ou uma imperfeição do outro chega a me ofender, a me dilacerar, aí a benevolência tem que ser com essa ofensa. Ou a indulgência, a tolerância tem que ser com algo além, que é a tolerância para com a agressão do outro. Benevolência, indulgência, perdão. 3 lados, 3 aspectos de uma mesma realidade. Os espíritos definiram isso como caridade no sentido mais elevado. O amor cristão, o amor espiritual, no sentido mais elevado. O perdão é o último. Não porque é a última virtude, porque tem mais. Mas porque, em termos de atitude, em termos de conduta, é aquela situação onde eu não recebo nada em troca. Onde eu não necessariamente tenho nenhuma compensação. Aliás, tenho às vezes prejuízo. Do ponto de vista humano, eu estou perdendo, não estou ganhando nada. Mas o que é que seria perdoar? Jesus, em vários momentos, tenta definir isso. Parábolas de misericórdia. Ele cita algumas. Algumas outras parábolas ele fala de maneira simbólica, alguns ensinamentos. O diálogo que Jesus tem com os doutores da lei, portanto, autoridades da época religiosa e autoridades civis. Se você pegar no Evangelho, você vai ver que todos os diálogos que ele tem com doutores da lei, ele fala sobre misericórdia. Sabe por quê? Porque o doutor da lei vinha para falar sobre a lei. E ele colocava a misericórdia acima da lei. Porque Jesus conversava de acordo com a perspectiva simbólica do outro. Se era agricultor, parábola de agricultura. Se era pescador, parábola de peixe. Se era comerciante, parábola de moeda. Sestércio, talento, denário, óbolo de viúva. Se era pastor, parábola de pastor. Se era doutor da lei, as parábolas eram todas em cima de misericórdia. Para dizer que a misericórdia estava acima da lei, ou melhor, que a misericórdia fazia parte da lei, que era o complemento da lei, e que os fariseus, os doutores da lei, não estavam atentos. Ele chegou a dizer no templo, misericórdia eu quero, e não sacrifício. A gente entende sacrifício como sacrifício, esse sacrifício nosso, não é de fazer uma coisa, uma renúncia, não. O sacrifício que ele se referia era o sacrifício do templo. Porque a pessoa se achava purificada fazendo o sacrifício, ou seja, o sacro ofício, o ofício sagrado. Matava um animal e oferecia as vísceras do animal para Deus e estava limpo das suas impurezas. E aí ele diz, misericórdia eu quero e não sacrifício, ou não holocausto. Kardec pega esse texto para dizer que o maior sacrifício, o sacrifício mais agradável a Deus, é o sacrifício das paixões. É o sacrifício do ego e não o sacrifício de animais. Não o holocausto e oferenda, mas o sacrifício do próprio ego para a reconciliação. Então, o texto é interessante. Aliás, a proposta da misericórdia e do perdão é tão interessante que Jesus selecionou uma bem-aventurança dele para falar sobre misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles próprios receberão ou obterão misericórdia. Que
bem-aventurança interessante. Já falei alhures. Por que bem-aventurados misericordiosos? Porque obterão misericórdia. Porque o perdão que você dá é um presente que você dá a você mesmo. O perdão é um perfume que você espalha, mas que você fica perfumado. O perdão é a dádiva que você oferece, mas que fica com você. Porque o perdão que eu dou a alguém que me ofende não libera o ofensor da sua culpa, dos seus conflitos e da falta de regularização perante a lei, até que ele regularize com ele mesmo. Mas o perdão me liberta do agressor. Porque do contrário, ele me agride e eu fico carregando ele na minha cabeça. Odiando, pensando nele. E adoecendo, enfermando. Então o perdão libera aquele que o oferece. E não necessariamente aquele que recebe. Essa é a ideia do perdão. Perdão, aliás, que é uma das manifestações de misericórdia. Misericórdia é uma expressão mais abrangente. Porque misericórdia é um olhar. Aliás, a palavra misericórdia vem de miserere e cordes. Miserere, miséria, necessidade, demanda. Cordes, coração. Um olhar para as misérias do outro de coração. Um olhar compassivo, um olhar de coração, um olhar de sentimento para as necessidades alheias. Miséria aqui não apenas material, misérias gerais, as nossas misérias morais. Essa é a ideia. O perdão é uma atitude de misericórdia. Mas quem não se sente ofendido? Quem não ficou magoado? Não precisa perdoar, mas pode ter misericórdia na atitude. Pode ter misericórdia no comportamento. Porque também depende do valor que a gente atribui às ofensas. Eu tenho um amigo que estava tão estressado que o cachorro mordeu ele. Ele pegou o cachorro e mordeu o cachorro também. E me falou, o que você acha? Eu disse, eletrochoque, não vai nem ao psiquiatra. A pessoa está entrando no mesmo nível do cachorro? Então já não está bem. Né? Já pensou uma criança de 2 anos chegar aqui e a criança às vezes não gosta de você, você é um feio. Aí a pessoa fica magoada, toma Rivotril de noite. Por causa daquilo, a gente acha até graça. Agora, por que algumas crianças espirituais, quando dizem algumas coisas de nós, a gente perde o sono, não dorme, fica com aquilo na cabeça, porque a gente valoriza? É o valor simbólico que a gente atribui. É a importância que a gente dá. A palavra perdão, por outro lado, vem de perdonare. Per, em torno de, totalmente completo, daí per-espírito, em torno do espírito. E donare, doar. Perdonare é doar além. É doar em volta, é doar por completo. O perdão, portanto, é uma doação que vai além. Não é uma doação material. O perdão é quando o indivíduo dá de si mesmo. Quando ele dá algo de si mesmo. Essa é a ideia do perdão. Perdão, portanto, é essa atitude que vai além. Jesus falou muitas vezes esse perdão de outra forma. Se alguém te bater numa face, mostra a outra. Não é ao pé da letra. Dá um tapa em você, você bota a outra para o outro bater. Não é isso, não. É simbólico. É dizer que se alguém lhe trata mal, qual é a outra face do mal? É o bem. Devolva o mal com o bem. Isso é perdão. Isso é perdão. Você devolver o mal com o bem é perdão. Se alguém quiser te andar contigo 1000 passos, anda 2000. É o maior programa fitness de culpa espiritual. Se a pessoa quer andar 1000 passos, anda 2000. Vai fazer bem para sua musculatura espiritual. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. Ou seja, o que eu quero dizer é que perdoar não é esquecer. O perdão não necessariamente está associado a esquecimento. É claro que tem coisas que a gente não esquece porque a mágoa faz a gente ficar fixo, lembrando, vitalizando os arquivos mnemônicos. É claro, a emoção faz a gente se fixar na lembrança. E é claro que o indivíduo, quando perdoa, ele acaba deixando de fixar e trabalha, colabora para ir diluindo as lembranças e apagando da consciência. Por outro lado, não podemos colocar isso de maneira absoluta. Porque tem coisas que a gente até gostaria de esquecer, mas não consegue.
E tem coisas que a gente gostaria de recordar e não consegue. Perdoar não tem a ver com esquecimento. Esquecimento tem a ver com memória. Ou com Alzheimer. Perdoar tem a ver com sentimentos. Perdoar é quando eu devolvo o mal com o bem, eu estou perdoando. Ou pelo menos esse é o primeiro passo do perdão. De vez em quando a gente conversa com os espíritos que estão muito ressentidos e a gente fala isso. Você não sabe o que foi que ele me fez. Se referindo a alguém, por exemplo, que está assediando no mundo físico. Como é que você acha que eu vou conseguir perdoar? Eu digo, eu não quero que você agora tire a mágoa, até porque você não vai conseguir. Eu só quero lhe pedir para você não ir lá. Não volte lá, não fique aqui no centro. Fique aqui com a gente. Se dê o direito de passar uma semana aqui para ir diluindo isso. Porque a mágoa vai existir. São séculos acumulando mágoa. Às vezes a pessoa passou 100, 200 anos magoada. Por uma coisa grave. Não vai ser de uma hora para outra. Mas o primeiro passo de perdão é não vá lá. Ou seja, não faça o mal. Você pode até ainda sentir o mal. Mas não execute. Não concretize. É o primeiro passo do perdão. O segundo passo do perdão tem a ver com aceitar o outro como ele é. E não como nós gostaríamos que ele fosse. Porque no fundo a mágoa que a gente sente de muita coisa é porque a gente esperava que a pessoa tivesse outro comportamento com a gente. E quando a gente dá o direito de cada um ser o que quiser, a gente se liberta e perdoa. Concede a pessoa a ser até perturbada. Porque a perturbação vai ser ruim para ela. Chico dizia isso. Eu dou o direito de cada um ser o que quiser, mas a mim, eu me exijo ser cada vez melhor. Então o perdão é a aceitação do outro. Porque no fundo a gente espera que o outro sempre se comporte de maneira perfeita. E quando a pessoa erra, quando a pessoa se equivoca, quando a pessoa nos ofende, no fundo traiu a nossa expectativa porque a gente elaborou uma pessoa que a pessoa não era. E queria exigir que a pessoa fosse aquilo que agradaria o nosso ego. Não, eu não me comporto, mas ele tem que se comportar assim. Eu não, que sou imperfeito. Mas eu exijo que ele se comporte assim, dessa forma comigo. Então, no fundo, é falta de aceitação do outro. Mas quando a gente fala de perdão, a gente só fala na necessidade de perdoar, de agir com misericórdia para com... E quando a gente precisa do perdão? Quando nós necessitamos ser perdoados. Porque a gente sempre se coloca na posição daquele que está melhor, né? Foi magoado e agora eu vou perdoar o outro. E quando a gente é que ofendeu, quase sempre a gente começa a valorizar também o perdão na hora que a gente está nesse lugar. A gente precisa da misericórdia alheia, aí a gente começa a ter mais tolerância, mais compreensão com as imperfeições e as limitações do nosso próximo. No fundo, é respeitar os limites de cada um. Agora também, você não vai ficar magoando os outros para querer ser perdoado. Porque isso daí já é um transtorno. Né? Até porque você não sabe se o outro vai te perdoar. Cada um tem os seus limites. Você tem que respeitar os limites. Chico dizia isso. Chico Xavier dizia, Emmanuel sempre me diz, respeita muito o outro. Se você não faz nada e o outro se magoa com você, o problema é dele. Agora tenha cuidado de não ficar ferindo os limites do outro em nome da fraternidade. Tem gente que é assim. Tem gente que dá cada porrada na gente e diz, não, mas você é espírita, você tem que me perdoar. Outro dia teve uma criatura assim falando isso comigo. Eu disse, ó, um momentinho, eu vou perdoar, mas agora não. Ah, mas você é espírita? Não comece outra vez outra discussão. Eu sou espírita e não te perdoo agora. Era uma forma também de pedagogia. Né? Porque às vezes tem gente que é assim, né? Quer dizer, eu vou perdoar, mas é um processo. Mas não agora, porque você não deveria ter feito. Ah, mas você precisa perdoar. Perdoarei, mas não agora. Para a gente também não passar a ideia de que perdão é ser conivente com o erro do outro. O perdão não é ser conivente. O perdão é não agasalhar mágoa. Mas não é concordar com o erro alheio. Então se a pessoa está me maltratando e eu, em nome do perdão, estou dando a minha cara para bater, eu estou prejudicando ela. Que está o tempo todo me batendo mais e está se perturbando mais espiritualmente. A benefício dela, eu preciso também dar um limite para ela parar de agredir, porque ao agredir-me, ela se agride. Estou falando aqui de maneira geral, tá? Estou entrando no mérito, se é violência doméstica, conjugal, Lei Maria da Penha. Cada caso é um caso.
O que não significa dizer que a mensagem de Jesus não permaneça atual. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Mas respeitar os limites alheios. Vou contar uma história que é espiritual. Sempre me impressionou a trágica história de João Batista. Porque Jesus mencionou que ele seria Elias, o profeta Elias. Elias, na época do paganismo, em nome do Deus único de Moisés, de maneira bastante veemente, era um temperamento forte, saiu condenando os adoradores do Deus Baal e chegou a degolar quem era adepto daquela crença pagã. Reencarna como João Batista. E mais tarde Herodes pede a sua cabeça, graças à influência de Herodíades e de Salomé. E ele morre. Eu ficava pensando que ali estava a lei de causa e efeito se cumprindo na régua. Ele degolou um monte de gente e agora foi degolado. E às vezes acontece isso, o espírito passa pela experiência de estar no lugar que tanto maltratou. Mas um dia eu vi uma entrevista de Chico Xavier que ele comentou isso na Folha Espírita de São Paulo, na entrevista a Marlene Nobre, que ele disse que tinha essa dúvida e perguntou a Emmanuel. E Emmanuel olhou para ele e disse: você reparou que entre Elias e João Batista tem mais de 500 anos? Ele reencarnou outras vezes. Ele pode se recuperar dos erros de outra forma. Só que o mesmo temperamento ainda não havia sido superado como João Batista. A postura dele foi que provocou a degola dele, não era um karma do passado. Ele ficava publicamente falando da vida íntima de Herodes. É um adúltero, dorme com a própria cunhada. No palácio, deita com a mulher do próprio irmão. E aí Herodíades, que se sentiu também caluniada e agredida, caluniada não, mas agredida, porque era verdade. Mas quem era ele para ficar enxovalhando e metralhando a vida íntima do outro? Ele não sabia os limites do outro. Herodes se enfureceu e ele, portanto, deu ousadia, ele deu razão, ele deu vazão àquela fúria de Herodes. Então, muito cuidado. Porque tem coisas que a gente provoca que não é karma do passado, a gente provocou agora. Por desrespeitar os limites alheios. Né? Veja que Jesus muitas vezes falava dos erros dos poderosos da época com ética. Sem citar nome. Todo mundo sabia onde é que era. Mas muitas vezes ele falava aí, genericamente, os fariseus, os doutores da lei, sem estar atacando a vida íntima de ninguém. Então essa postura de João Batista gerou para ele essa reação. Ele era, de alguma forma, algo responsável. Então perdoar significa ressignificar. Dar um outro sentido à ocorrência. Portanto, ser resiliente, que são palavras que estão na moda do ponto de vista psicológico. Perdoar é um processo. A gente começa perdoando ou treinando o perdão das pequenas coisas. Pequenas coisas. Né? Porque se você quer bater nos outros porque a pessoa furou você ou fechou você no trânsito, não espere que você vai ter perdão assim nas grandes ofensas. Se você não consegue perdoar quem botou a toalha molhada em cima da cama, não imagine que você vai ter o perdão de Joana d'Arc quando for queimada viva. Não, não vai. É processo. É processo. As pequenas coisas do dia a dia, diz o Espírito amigo, em O Evangelho segundo o Espírito, são pequenas alfinetadas. São essas pequenas ocorrências que treinam nossos pequenos perdões. É esse dia a dia. Para mais tarde as grandes ocorrências. A gente vai exercitando o perdão. O perdão é um processo, não é uma atitude só. É um processo que se desenvolve, a capacidade de perdoar vai aumentando. Porque como toda virtude se exercita, se desenvolve. O perdão não é diferente. E por isso é necessário pequenos treinamentos. Até um dia chegarmos ao nível do Cristo, que perdoou antes mesmo da crucificação. Perdoou os apóstolos na última ceia, Judas. E que não perdoava no momento final, pedia a Deus o perdão, porque para ele estava perdoado. Ele pedia a Deus misericórdia nos processos de resgate. Perdoa-os, Pai, eles não sabem o que fazem. Estava orando pelos algozes, porque para ele já estava perdoado. Ele nem se sentiu ofendido. O espírito daquele está muito acima das ofensas humanas, das agressões humanas. Ele escolheu aquele martírio final para nos dar o exemplo de como agir em situações extremas. A cruz de Jesus, eu digo martírio, aquele momento final da paixão do Cristo,
é uma miniatura de tudo que pode acontecer com o ser humano encarnado na Terra de doloroso. Tudo. Dor física, traição, dor moral, abandono dos mais queridos, dos afetos mais próximos, calúnia, mentira. Tudo que é possível estava ali. Miniaturizado. Era uma forma que ele escolheu para dar o exemplo. E por isso, meus amigos, por isso, a conclusão que a gente chega é que o perdão é uma terapêutica que nos defende de perturbações orgânicas e de distúrbios espirituais. Quem participa de sessão mediúnica, que dialoga com os espíritos, sabe quantos casos, quantas ocorrências de seres espirituais que estão há 100, 200, 300 anos magoados por alguma coisa que fizeram com eles e que não perdoam. A grande maioria dos processos obsessivos são de amores que foram magoados e que se transformaram em ódio. Como diz Emmanuel, o ódio é o amor que enlouqueceu. O ódio é o amor que está doente. A gente examina esses processos obsessivos e vê. A pessoa paralisou a vida dela há não sei quantos anos, perdeu a noção de tempo e de espaço, focalizado apenas em destruir aquele ou aquela que ele feriu em certo momento esse que nem existe mais. Mas a mágoa é tão grande que se sobrepõe os sentimentos. E quantos de nós também não perdemos tempo, não paralisamos as nossas vidas por causa de mágoas? Mágoas, algumas delas desnecessárias. A alma, diz Allan Kardec no texto que nos serve de tema, a alma que perdoa é uma alma mais leve, que paira acima dos golpes que lhes são desferidos, diz Allan Kardec. Enquanto a alma que se magoa é sempre ansiosa, inquieta, esfeita de fé ou de amargura, a alma que perdoa quase sempre é tranquila, serena, branda e que desfruta de uma calma e de uma tranquilidade que dá saúde do corpo e saúde da alma. Escreveu Allan Kardec em outros termos. Então o perdão é essa defesa espiritual. É essa defesa que gera simpatia aos espíritos à nossa volta. Que nos ajuda a nos proteger espiritualmente do ódio, do rancor alheio, das tentativas de nos desarticular, da tentativa de um ou outro querer nos perturbar. O perdão é uma forma de não se fixar nas mazelas alheias. O perdão é uma forma de eu não ficar congelado no defeito do outro. Porque se eu cultivo um mágoa, eu fico paralisado na ofensa e na imperfeição alheia. O perdão é uma forma de olhar para o futuro e saber que toda imperfeição é temporária. Todo defeito, todo vício, todo mal é transitório. Por isso que o mal é barulhento. O mal tem que ser barulhento. Tem que chegar fazendo estardalhaço, porque ele é temporário, ele sabe que ele vai perder a longo prazo. O bem é tranquilo, é discreto, porque tem segurança. Porque sabe que é de duração eterna. O bem não faz barulho, porque sabe que é permanente. Mas o mal, como é temporário, ele precisa fazer barulho. Precisa agitar. Então conservemos a atitude do bem em toda parte. Pensando, vitalizando o bem. Atuando no bem. Nas pequenas coisas, para depois conseguirmos as grandes coisas. Treinando o perdão nas situações comezinhas do dia a dia, para mais tarde, quando formos atingidos por um testemunho maior, sabermos responder melhor, sabermos reagir bem, não enlouquecermos, não alterarmos a nossa saúde, não prejudicarmos ainda mais a nossa vida na Terra por ressentimentos que não valem a pena. Ressentimentos que são sinal de apego à experiência material, de valorização em demasia na vida do corpo. Quem importará mais tarde para a vida espiritual uma ofensa que eu passei aqui? Um golpe financeiro que eu recebi? Uma calúnia que disseram ao meu respeito? Em termos espirituais, o que é que vai mais tarde pesar?
O que é que adianta você sair daqui e aí tem uma situação no trânsito, você se chateia no trânsito e em 1 minuto você sai no trânsito e gera uma tragédia. Depois da tragédia, você nunca mais vai esquecer essa tragédia. Agora, se o cara te provocar no trânsito e você deixar pra lá, pensar que ele é um doente, porque alguém que vive agredindo os outros não tá bem, não pode estar normal. Deixemos ele ir adiante. Porque aquela ofensa no trânsito que você sofreu, certamente daqui a 10, 20 anos você nem vai lembrar mais. Mas se você reagir gerando uma tragédia, você não vai esquecer. É assim que acontece no perdão em termos espirituais. Você faz um mau negócio querer vingança. Um mau negócio. Por isso, amigos, pensarmos sobre isso. Meditarmos sobre a excelência espiritual. Para finalizar o meu comentário, lembro-me de uma história de Chico Xavier, quando ele atendia em Pedro Leopoldo ainda. Ele reunia mantimentos para levar uma comunidade. Já contei essa história aqui. Certo dia, porém, diz Ramiro Gama, em Lindos Casos de Chico Xavier, que não havia nada, ele não havia recebido doação. Bezerra de Menezes apareceu e disse: Chico, pegue aqueles vasilhames d'água, encha, complete a água, que nós, os espíritos, vamos magnetizar, e você vai distribuir água fluidificada com os pobres. E ele fez. Foi. Só que quando ele chegou, as pessoas que estão acostumadas sempre a receber e nunca dar, começaram a agredi-lo. Alguns começaram a xingá-lo. Dizer que ele estava usando o dinheiro da obra social, das doações que ele recebia para ele mesmo. E que os pobres agora estavam sem doação. E ele começou a chorar. Tentava falar, mas não deixavam. Ele tentava dizer: meus irmãos, hoje está sendo um dia difícil também para mim. E eu não tenho nada. Mas trouxe essa água que os espíritos magnetizaram, etc. E a gente vai beber essa água juntos. Vai nos dar saúde. Confiemos. E aí, uma mendiga da região famosa disse: peraí, minha gente. Chico Xavier, seus amigos sempre vêm aqui nos dar alguma coisa. E hoje, não seria a nossa vez de a gente oferecer alguma coisa? Mas ela não conseguia parar. Alguém pegou uma pedra e arrumou a pedra. A coisa começou a ficar violenta, até que chegou um caminhão. E o motorista: quem é Chico Xavier? Disse: só me faltava essa agora. Ele: sou eu, meu senhor, à sua disposição. Ele: o senhor sabe que é fulano de tal? Sim, fulano de tal, que é um empresário de São Paulo, que veio aqui, recebeu a psicografia do filho. Qual é o problema? É ele mesmo. Ele me mandou vir aqui. Esse caminhão está cheio de alimentos. Só que eu cheguei no grupo do centro do senhor, era o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo. Ainda não era o grupo espírita da Prece, em Uberaba. Eu cheguei aqui e fui no centro, estava fechado. Dia de domingo, estava fechado. Não tinha ninguém. E eu fiquei para lá e para cá. Aí uma vizinha sua disse que você deveria estar mais adiante. Eu fui. E chegando ao local onde o senhor trabalha, profissionalmente, também não estava. Já estava desistindo quando o senhor apareceu e disse: você está procurando Chico Xavier, você não vai encontrá-lo aqui. Vira à direita, siga adiante até o final da rua. No final de linha, em umas favelas, por ali, você vai encontrá-lo com alguns companheiros fazendo assistência com os pobres. Ele diz: muito obrigado. Diga a ele que foi Bezerra de Menezes quem mandou. Chico diz: minha gente, chegou a comida. E as pessoas começaram a sair correndo para pegar as comidas no caminhão. Eles: pelo menos deixa a roda do caminhão para o senhor voltar para São Paulo em paz. Essa era a atitude do perdão. Não vitalizar a mágoa. Não esfriar o sentimento de caridade por conta de agressões. Porque a gente vai ter sempre motivo, se quiser, para desanimar e para deixar de atuar no bem diante das agressões que pessoas queiram atribuir ou queiram nos atingir. Não valorizemos. Porque o bem sempre vale a pena. O bem sempre se sobrepõe. E nunca nos arrependeremos futuramente de termos feito o bem. Muito obrigado, muita paz.